Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 4. Eu sou Amanda Cardoso, sou jornalista e hoje a gente vai falar do modelo de Laszlo. Esse modelo de Laszlo, ele traz ali conceitos para a gente que são fundamentais na comunicação. E ele também é muito importante para a gente entender, né, como as mensagens são construídas e recebidas. Então vamos lá iniciar nossa aula. E para começar, né, o que é o modelo de Laszlo? Então, esse modelo, ele é um dos primeiros e mais influentes modelos de comunicação. Então, ele foi proposto por Harold Laszlo, um cientista político americano ali nos anos de 1948. Inicialmente, né, o modelo de Laszlo, ele foi criado para analisar a comunicação de massa. Então, a gente fala aí de rádio, televisão, lembrando que nessa época, né, já tinha televisão, e a gente está falando de Estados Unidos, então lá já tinha televisão, né? E os jornais ali da época. Só que com o tempo, né, percebemos que ele vai se aplicar a praticamente todas as formas de comunicação. Então, o modelo de Laszlo, ele é tão central que muitos os conhecem como a fórmula de Laszlo, né? Ou o modelo dos 5 Ws, por causa das 5 perguntas que o definem. E aí aqui a gente traz essas perguntas, né? E vamos lá então. Então, quais são essas 5 perguntas, né? Laszlo propôs que podemos analisar qualquer ato de comunicação fazendo essas 5 questões básicas, né? E cada uma delas nos levam a um componente fundamental do processo comunicacional. Então, vamos lá analisar uma por uma, né? Primeiro seria quem, né? Essa pergunta, ela se refere ao remetente ou emissor. Então, assim, quem está enviando a mensagem? No estudo da comunicação, essa é a área da análise de controle, que investiga as intenções e o poder de quem emite a mensagem, tá? Em seguida, vem aí o diz o quê, né? Aqui a gente fala sobre a mensagem em si. Então, qual é o conteúdo que está sendo transmitido, né? Essa parte a gente já fala ali de análise de conteúdo, né? Onde estudamos o que de fato está sendo comunicado. Depois, né? Em que canal? Então, essa pergunta ela vai nos levar ao canal ou meio, né? Por qual via essa mensagem chega até nós? E aqui a gente já fala de análise de mídia, né? Que olha para os diferentes veículos como TV, internet, rádio, etc. Na sequência, a gente tem para quem. Aqui nos referimos ao receptor ou à nossa audiência. Então, quem é o público que está recebendo essa mensagem? Aqui a gente já fala de análise de audiência, né? Que é fundamental para entender quem está sendo alcançado ali com a mensagem. E por fim, né? Com que efeito? Essa é a pergunta sobre o efeito da comunicação. Qual o impacto ou resultado que essa mensagem teve no receptor? E aí aqui a gente fala de análise de efeitos, né? Que busca entender as consequências da comunicação. E eu trouxe aqui um exemplo prático para vocês, né? Então, assim, para facilitar o entendimento, né? A gente vai pegar um exemplo assim bem simples e cotidiano, né? Então, eu sugiro a vocês, né, que pensem em uma notícia de jornal. E aí, se a gente aplicar o modelo de Laswell, né, a gente teria mais ou menos assim. O quem seria o repórter, né, ou a equipe de jornalismo que produziu a notícia, ou seja, a gente diria que é o remetente, né? Diz o quê? É o conteúdo da manchete, né? A própria notícia, né? Aquela mensagem ali que o jornalista ou a equipe está passando. E aí, em que canal? O canal seria o próprio jornal impresso, ou um portal de notícias online, né? O jornal ali na TV, enfim. Esse é o meio por onde essa notícia está sendo transmitida. Para quem? Então, aí, os leitores do jornal, os usuários do site, os telespectadores, ou seja, a audiência ali daquele canal, né? Com que efeito?
E aí seria como o leitor vai reagir, né, a essa manchete, né? Ele vai ficar indignado, ele vai ficar curioso, né? Aqui seria a análise do efeito daquela notícia, né? E aqui eu trago para vocês a influência e a relevância, né, do modelo de Laswell. Então, assim, mesmo ele tendo sido formulado há mais de 70 anos, né, esse modelo ele continua sendo muito relevante e utilizado. Então, a sua importância, ela é tanta que ele serviu como base, né, como um ponto de partida para muitos outros teóricos e modelos de comunicação que vieram depois. Mais para frente a gente vai ver isso, né? Inclusive, alguns pesquisadores expandiram o modelo original de Laswell e adicionaram novas perguntas, como em que circunstâncias, com que propósito, para tornar o modelo ainda mais completo. Então, a gente pensa aí, né? Um modelo de 70 anos atrás que ainda é utilizado nos dias de hoje, né? Para vocês verem a relevância desse modelo. E aqui eu trago algumas críticas, né, a esse modelo. Então, assim, como tudo, né, que é criado, né, obviamente o modelo de Laswell não ia ficar fora dessas críticas, como eu falei. Ele foi criado ali em 1948. Então, foi ali no comecinho, né, dos estudos sobre comunicação. A gente fala ali das primeiras teorias de comunicação que foram surgindo naquela época. Então, a principal, né, crítica a esse modelo é o fato dele ser muito simples, né? Ele é muito simplista, digamos assim, né? Então, tem três pontos que quando a gente fala de modelo de Laswell, as críticas levantam, né? Sobre. Então, o primeiro é a ausência de feedback, né? O modelo de Laswell, ele é visto como linear, ou seja, uma via de mão única. Ele não explora explicitamente a resposta do receptor de volta ao remetente, que é algo que a gente sabe que é importante na comunicação interpessoal, por exemplo. Então, você ter um feedback daquilo ali, da mensagem, ela é muito importante, né? O segundo, ele não considera o ruído. O ruído são todas aquelas interferências, né, que podem distorcer a mensagem. Então, assim, a gente pensa um exemplo clássico, né, em uma ligação com chiado ou uma distração mesmo no ambiente. O modelo original de Laswell, ele não aborda essas questões, ou seja, ele não leva em consideração esses ruídos. E aí vem o terceiro, né, que é pouca atenção ao contexto. Então, assim, o modelo, ele não detalha a influência das circunstâncias em que a comunicação ocorre, os fatores físicos, emocionais, sociais e culturais. Esses fatores, eles são fatores muito importantes para a gente entender o porquê uma mensagem é recebida de uma certa forma. Ou seja, como eu já falei em aulas anteriores, esses primeiros modelos que surgiram, as primeiras teorias, elas não levam em consideração essa questão do contexto. Elas não levam em consideração a questão de que as pessoas elas são plurais. Então, você tem, dependendo do tipo de mensagem, você vai receber de uma forma e a pessoa que está do seu lado vai receber de outra, porque vai depender muito do contexto cultural que a gente está inserindo. Pode ser que uma mensagem para mim não tenha relevância, mas para outra pessoa tenha muita relevância. E esses primeiros modelos, essas primeiras teorias não levavam isso em consideração. E aí aqui, né, para vocês refletirem um pouco, né, apesar dessas críticas, né, que são críticas extremamente válidas, né, para modelos, né, mais complexos e tal, a clareza, né, e a estrutura do modelo de Laswell o torna uma excelente ferramenta inicial assim para qualquer um que seja ou para qualquer um que esteja começando a estudar comunicação. Então assim, a gente tem essas críticas que ao longo dos anos ajudaram, né, a aprimorar o modelo e tudo, mas esse modelo de Laswell ele ainda é uma
ferramenta fundamental e excelente para quem está começando a estudar comunicação, para entender um pouquinho como funciona a estrutura da comunicação. Então, o modelo de Laswell, ele vai dar para a gente uma base sólida, né, para identificar os elementos que são importantes ali em qualquer processo de comunicação. E a partir daí, podemos aprofundar com outros modelos que vão ser mais complexos, né? Que vão abordar ali um feedback, o ruído, o contexto. Então, para quem está iniciando os estudos na comunicação, o modelo de Laswell é obrigatório, porque não adianta você mais para frente pegar um outro modelo e você não saber de onde surgiu a base ali desse modelo, você vai ficar perdido. E aí eu trouxe aqui uma dica para leitura, eu acredito que esse livro vai aí até o final dessas aulas de teoria, né, que é um livro que é praticamente uma bíblia da comunicação social, né, que é Teorias das Comunicações de Massa, né, do Mauro Wolff. Então, para quem está estudando, para quem já estudou, sabe que é basicamente a nossa bíblia, né, digamos assim. Então, essa é a minha dica de leitura para vocês. E aqui, para finalizar, um exercício prático que eu sempre trago. E aí é para ajudar vocês, né, a entenderem melhor sobre o tema, ajudar vocês a estudarem. E vocês podem colocar aí nos comentários tudo. Eu sempre, né, vou dar uma olhadinha, vou responder. E é isso, né? Quem gostou, dê like, se inscreve, vocês vão ajudar muito o projeto. Eu vou ficar muito feliz, é a forma que eu sei que vocês estão curtindo, né? E bons estudos. Se precisarem de mais dicas, vocês podem entrar em contato comigo, né, aqui mesmo, por comentários no YouTube. Tem a página do Uma Ideia de Marketing no LinkedIn também, no Instagram. Então, só deixar ali um comentário, mandar uma mensagem, que à medida do possível eu vou respondendo vocês. E é isso, essa foi a nossa aula sobre o modelo de Laswell, né? Eu espero que tenha sido útil para vocês entenderem essa ferramenta tão importante na comunicação. E até a nossa próxima aula. Tchau!